Olá pessoal, tudo bem? Encerrados os clássicos da sociologia, agora a gente vai partir para o tema 2 da nossa apostila. E aqui nós vamos analisar então os teóricos brasileiros que procuraram interpretar a sociedade brasileira a partir das suas próprias especificidades, das suas características particulares. O primeiro autor que a gente vai abordar é o pernambucano Gilberto Freire. Né? O Gilberto Freire ele nasce em 1900 e vai viver até 1987. E a gente vai analisar os aspectos mais importantes presentes nas duas principais obras do autor. A primeira delas é A Casa Grande Senzala. Nessa obra, ele vai analisar a ascensão do patriarcado rural, que vai caracterizar a formação da sociedade brasileira, e também a obra Sobrados e Mucambos, quando ele vai analisar o processo de modernização da sociedade brasileira e a decadência desse patriarcado rural. Antes de entrar no Gilberto Freire propriamente dito, é importante a gente falar de uma influência muito importante que ele vai ter, que é o Franz Boas. Franz Boas é um antropólogo alemão que vai ser professor na Universidade de Columbia, nos Estados Unidos, e ele vai ser o orientador de Gilberto Freire. O Franz Boas ele é de uma corrente da antropologia que a gente chama de culturalismo. Essa corrente é uma corrente crítica do evolucionismo cultural. Segundo a perspectiva do evolucionismo cultural, as teorias, né, as diferentes culturas passariam pelo mesmo processo de evolução. Então, o evolucionismo cultural ele entendia as culturas como as culturas mais desenvolvidas e as culturas menos desenvolvidas, né? As mais evoluídas e as culturas primitivas. E essa perspectiva do culturalismo também, ela vai ser uma perspectiva muito crítica aos determinismos, tanto o determinismo cultural, aquele determinismo geográfico, e o determinismo biológico, que vão falar que as características geográficas elas são determinantes para a constituição da cultura de determinado grupo social, e as outras que vão falar que as características biológicas elas são determinantes na constituição da cultura de um determinado grupo social. E é justamente essas teorias baseadas no determinismo biológico que vão, que vão ser muito correntes no século XIX, mas elas vão caracterizar essas teorias racistas, que vão falar que existem raças mais evoluídas e raças menos evoluídas. Então, essa perspectiva do culturalismo, ela vai analisar a cultura a partir das suas especificidades. E aí ela faz todo um questionamento a essas teorias deterministas. Então, o Freire, influenciado pelo Franz Boas, ele vai fazer uma análise da sociedade brasileira através do elemento cultural. Então, aqui ele não está analisando a sociedade a partir do seu aspecto econômico e do seu aspecto político, mas ele está analisando a sociedade a partir das suas características culturais. Então, nós temos aqui um critério de interpretação que é utilizado pelo Gilberto Freire para analisar a sociedade brasileira, a sociedade escravagista brasileira. Que, esse critério, então, ele vai analisar a vida cotidiana tendo foco a família. Então, segundo Freire, a vida doméstica ela vai ter uma influência muito grande na formação social brasileira. É a partir das relações domésticas, as relações que ocorrem nas famílias, no caso, nas famílias patriarcais, que vão determinar a formação econômica, política e social da sociedade brasileira. A economia, que se caracteriza por uma economia de monocultura latifundiária e pelo escravismo, do ponto de vista social, é uma sociedade baseada no patriarcado, e do ponto de vista político, nós temos as relações de compadrio. Então, aquelas relações onde você passa a beneficiar certos indivíduos por características pessoais, afinidades, parentesco, semelhança e assim consecutivamente. Nesse sentido, então, na obra Casa Grande Senzala, o elemento fundamental é a ideia do patriarcalismo. Então, o que é o patriarcalismo e como isso ele vai influenciar a formação da sociedade brasileira? O patriarcalismo tem como o elemento fundamental da sociedade o chefe da família, né? No caso, o homem branco de origem europeia ou mesmo europeu, né? Senhor de terras e senhor de escravos. Então, esse indivíduo ele é a autoridade máxima dentro do aspecto da própria vida doméstica, então ele está acima
das mulheres, acima das crianças e, sobretudo, acima dos escravos. Ele é o elemento fundamental dentro dessa sociedade. E o patriarcalismo, então, ele vai ter a sua família, que é a ideia da família patriarcal. Então, a família patriarcal, segundo a perspectiva do Freire, ela reúne em si toda a sociedade. E aqui a gente tem um elemento muito importante para pensar essa relação entre, né, a casa grande e a senzala. Aqui a casa grande ela seria o elemento dominante, e que isso vai ser transposto também para a própria sociedade. Então, aqui como elemento dominante nós temos o senhor e, consecutivamente, a família nuclear, que é formada pela sua esposa e pelos seus filhos legítimos. E também temos os elementos intermediários. Aqui, nesses elementos intermediários, nós temos os bastardos e dependentes desse senhor, né, desse patriarca, e temos também os escravos domésticos, e na base dessa hierarquia social, nós temos os escravos da lavoura. E isso, segundo a perspectiva do Freire, então, vai ser levado também para se pensar a própria sociedade. Então, a sociedade escravista colonial, ela tem como os seus dois elementos fundamentais o português e o negro. E aqui existe um elemento muito importante que vai caracterizar o português, e essa caracterização do português, ela vai dar um caráter muito específico da sociedade ou do tipo de escravidão que vai ocorrer no Brasil. Então, segundo Freire, o português ele tem um elemento que é o elemento da plasticidade. E essa plasticidade, ela é uma herança cultural moura. Então, os portugueses, como têm uma experiência com diversos tipos de colonização, eles acabam tendo contato com outros grupos sociais. E os mouros, eles vão influenciar os portugueses a partir dessa ideia da plasticidade. Isso faz com que o português ele seja mais aberto, vamos dizer assim, para as outras culturas, para os outros fatores, diferentemente, por exemplo, do que acontecia nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o processo de escravidão nos Estados Unidos levou a uma separação total entre o branco e o negro. A escravidão no Brasil, ela toma um aspecto muito peculiar, graças a esse elemento da plasticidade que vai caracterizar o português. E é essa plasticidade que vai gerar o sincretismo característico da escravidão no Brasil. E esse sincretismo, ele está muito relacionado à ideia das influências. Então, há uma proximidade e uma influência recíproca aqui entre a cultura dominante e a cultura dominada, ou seja, a cultura europeia, que é característica do senhor, e a cultura africana, que é característica do escravo. Então vai haver uma proximidade e influências recíprocas entre essas culturas. Isso vai caracterizar muito a escravidão brasileira e vai fazer com que ela se diferencie, por exemplo, da escravidão nos Estados Unidos, onde há uma segregação total. Então há uma separação completa entre o senhor e o escravo. No Brasil não, há essa proximidade. Nesse sentido, né, essa ideia de família ampliada que o Gilberto Freire trata, que seria esse patriarcalismo familiar rural escravocrata, ele é entendido como um conjunto articulado onde as diversas necessidades e dimensões da vida social elas encontram então uma referência complementar e interdependente, né? Uns dependem das outras. E esse elemento já denota a ideia de ascensão social ao mestiço. O que é o mestiço? O mestiço, na verdade, ele vai ser o filho bastardo do Senhor. E esse filho bastardo, ele não é, vamos por assim, descartado como um escravo qualquer. Ele vai assumir outras posições dentro da sociedade e, inclusive, posições de confiança dentro da sociedade. Então, é a partir dessas relações de confiança aqui que há essa possibilidade de ascensão social dos mestiços, mas aqui também há um caráter ambíguo, que é justamente para haver essa ascensão social desse mestiço, esse mestiço ele tem que se identificar com os valores e interesses do opressor. É importante a gente levar em consideração aqui que o Gilberto Freire ele não trata a escravidão brasileira como uma escravidão branda.
ele vai falar que há uma violência muito grande na escravidão brasileira. Contudo, esse elemento da plasticidade faz com que haja certas proximidades, né, entre as diferentes culturas, a cultura europeia e a cultura africana. Então, aqui, essa ideia de plasticidade, ela remete a uma ideia de cordialidade, vamos dizer assim, né? Um aspecto cordial, respeitoso, e também o aspecto tirânico. Então, ela é ambígua nesse sentido. Ao mesmo tempo que ela é tirânica, ela é violenta, ela aproxima o escravo do senhor de escravos. E isso vai caracterizar, portanto, a sociedade escravista colonial. Então, os aspectos presentes nas relações da Casa Grande com a senzala, eles vão ser transpostos para a própria sociedade, onde o senhor, ele não tem nenhuma instituição existente dentro da sociedade que seja acima dele. Não há um Estado, porque o Estado está em outro continente, do outro lado do oceano, que é o Reino Português. Então, o Reino Português ele não tem uma influência direta sobre o senhor. E isso começa a se alterar justamente quando começa a ocorrer o processo de modernização da sociedade brasileira. E é esse elemento que o Gilberto Freire vai tratar na obra Sobrados e Mucambos. Então aqui nós temos a passagem do patriarcalismo rural para o patriarcalismo urbano. Essa então, o que caracteriza aqui? O que ele está pensando? Que a modernização e a industrialização da sociedade brasileira, elas vão promover instituições autônomas que antes não existiam dentro dessa sociedade. E essas instituições autônomas, elas são centradas em valores universalistas e individualistas. E quais são essas instituições, vamos dizer assim, né? Essas instituições são o próprio mercado e também o aparelho estatal autônomo, né? Essas duas instituições, centradas nesses valores burgueses, vamos dizer assim, elas vão substituindo o poder do patriarca. Não quer dizer aqui que o patriarca ele deixa de existir dentro da sociedade, mas ele é relegado ao segundo plano. Agora, ele não tem mais aquela autonomia, aquele poder que ele expressava dentro da sociedade. Agora ele está submetido a essas instituições modernas. E isso tem um impacto muito importante dentro da sociedade. Por quê? Porque essas instituições modernas, elas vão criar um novo valor. E esse valor criado por essas instituições vai ser um elemento democratizante de fato dentro da perspectiva do Gilberto Freire. E qual valor é esse? É justamente a ideia da meritocracia. Então, a partir da ideia da meritocracia, se abre a possibilidade real de ascensão social e mobilidade social. Porque na meritocracia, o que se valoriza não é a origem, não é o sangue, mas sim as qualidades e os talentos individuais. Então, essas instituições baseadas, né, nesses valores universalistas e individualistas faz com que novos valores eles sejam aceitos dentro dessa sociedade brasileira. Não só aceitos, como eles passem a ser valores predominantes dentro da sociedade brasileira. E esse valor é justamente a ideia da meritocracia. E a partir dessa noção de meritocracia que a gente pode remeter à obra de Gilberto Freire, a ideia de democracia racial. Por quê? Porque quando ele fala, né, da ideia da democracia, ele está falando que isso vai permitir com que o mestiço ele seja de fato reconhecido dentro da sociedade a partir das suas qualidades individuais. Então, segundo a perspectiva do Freire, né, essa forma burguesa individualista da sociedade moderna, ela vai substituir os valores hierarquizantes de uma sociedade escravista colonial. E também esses novos valores do individualismo burguês, ele vai permitir com que os indivíduos alcancem projeção social através do seu conhecimento, porque ele está atrelado aqui, então, a uma independência dos critérios adscritivos de estamento e raça. Então, a raça ela não vai ser determinante aqui, mas sim os talentos individuais e pessoais. Tanto que o Freire ele analisa que no século XIX, no início do século XIX, você tinha 10% da população brasileira constituída por mestiços.
No final do século XIX, essa população era de 41% da sociedade brasileira. E isso, na perspectiva dele, representava o quê? Representava, né, uma ampliação desse grupo social, e se representava essa ampliação desse grupo social, caracterizava também a ascensão social desses indivíduos e também, né, o maior número de casamentos interraciais, vamos dizer assim. Então, a ideia de miscigenação, na perspectiva do Freire, diferentemente das teorias racistas que predominaram no século XIX, que as viam que as viam como um elemento responsável pelo subdesenvolvimento, né, de certos países, o Freire vai ver como um aspecto positivo dentro da sociedade brasileira, porque essa miscigenação ela representa essa proximidade entre o branco e o negro que houve dentro da sociedade brasileira. E aqui, né, nessa sociedade moderna, o elemento racial ele não passa mais a ser predominante, porque o que passa a se caracterizar dentro dessa sociedade é justamente esses valores universalistas e individualistas característicos de uma sociedade burguesa. Tanto que esses mestiços, né, ou os mulatos, como ele vai chamar na obra, eles não ocupavam apenas trabalhos braçais dentro da sociedade, mas também trabalhos manuais, mas também eles eram diplomados. Então você tinha mestiços, deputados, advogados, ocupando posições dentro do aparelho estatal. Então, na perspectiva do Freire, isso vai demonstrar essa ideia, entre aspas, já que ele não utiliza esse conceito, a ideia da democracia racial, que essa modernização da sociedade brasileira, ela permitiu, né, uma maior inserção desses indivíduos dentro da sociedade. E não permitiu só a inserção desses indivíduos dentro da sociedade, como permitiu também a mobilidade social desses indivíduos. No caso aqui, é importante falar que ele está falando dos mestiços e não da população negra, porque apesar dos mestiços serem aceitos dentro da sociedade, a população negra ela vai ser cada vez mais excluída dentro da sociedade. Mas então Gilberto Freire ele vê esse processo de miscigenação como algo positivo no Brasil, algo que não ocorreu, por exemplo, em países que tiveram regimes escravistas, como os Estados Unidos, porque nos Estados Unidos você tem uma segregação mais radical. No Brasil, essa segregação radical ela não existe, e o mestiço é um exemplo disso. Mas essa interpretação do Gilberto Freire sobre a ascensão social, né, do negro, do mestiço dentro da sociedade brasileira, dessa ideia de democracia racial, entre aspas, já que ele não usa esse conceito, ela vai ser muito questionada por outros autores. E um desses autores é o próximo que a gente vai discutir na próxima aula, que é o Florestan Fernandes. Então, por hoje é isso, pessoal. Até mais. Tchau.